Atlantis, um dos filmes esquecidos da Disney. Lançado em 2001, dirigido por Gary Truesdale e Kirk Wise, Atlantis, o Reino Perdido é o 41º filme da Disney. Filme esse que tem sido esquecido por muitos que o assistiram. Nem sequer temos referência nos tempos atuais da Disney. Mas por que será? O filme é ruim? É sem graça? O que aconteceu para que Atlantis não tivesse tido tanto sucesso quanto deveria? Bom, vamos por partes. Primeiramente, deixa o like, que isso é muito importante pra mim. Eu sei que o canal tá meio parado, na verdade tá bem parado, diga-se de passagem. Mas o seu like é como se fosse um aplauso para o vídeo. Faça alguém feliz, deixe seu like, não custa nada. A história de Atlantis começa com a fuga dos habitantes locais de uma espécie de cataclisma, ou fim do mundo. Daí já vemos que não se trata de um conto de fadas bonitinho da Disney, pois nas cenas iniciais já vemos algumas explosões e gritos de desespero, e algumas cenas que dá a entender que pessoas morrem, sejam nas explosões das naves, sejam pela conclusão final do cataclisma, no qual uma mulher, que mais tarde saberemos quem é engolida, digamos assim, entre aspas, por uma energia, salvando assim boa parte da civilização. Muitos anos depois, somos apresentados a Milo Tati, linguista e cartógrafo, neto de Thaddeus Tati, um grande explorador que acabou influenciando Milo em seus gostos em estudar civilizações antigas. Apesar de muito inteligente, Milo é bem desastrado e trabalha no museu apenas arrumando uma caldeira, para que ela funcione corretamente para os dias frios. Pelo menos essa é a principal especialidade, segundo um dos donos do museu. Naquele mesmo dia, Tati tem seu AP invadido por uma moça misteriosa, chamada Helga Sinclair. Depois de umas conversas, ele é apresentado a um amigo do seu avô, que afirma que bancará uma expedição por conta de uma promessa feita a ele anos atrás. A partir daí, Milo será apresentado aos outros integrantes da tripulação e iniciará sua jornada até Atlantis. Os membros da tripulação que fazem parte é o Milo Tati, o Lyle, que é o comandante do grupo, Sweet, que é o médico do grupo, Vinny, especialista em munição e um dos personagens favoritos na minha opinião, eu gosto muito dele, a Helga Sinclair, que é quem invadiu o AP do cara, Audrey Ramirez, que é a mecânica do grupo, e um tal de Parkat, que é a minha personagem favorita. Ela é muito, muito sarcástica, cara. Eu gosto muito dessa personagem. Ela fala cada coisa que é meio que o alívio cômico do filme. E tem também um caipira chamado Cookie. E tem o Mo, que é meio que um esquisitão nerd terreno, cara. Ele é nerd na terra. Ele sabe todos os tipos de terra que você imaginar, exatamente. É um geólogo e ele age como se fosse uma toupeira, mais ou menos. É um cara bem bizarro. E mais tarde, a última personagem relevante, vamos dizer assim, do desenho é a waifu Kida, que já foi a waifu de muita gente que assistiu o desenho na época. Mais brincadeiras à parte, ela é a princesa de Atlântida. E lembra muito a moça que foi absorvida pela energia do filme, pois era mãe da Kida, aquela mulher que morre bem no início do filme. Primeiramente, a animação é muito bonita. Os filmes 2D da Disney sempre foram bem trabalhados, muito bem feitos e com animações fluidas e bem acabadas. O filme mistura o 2D com o 3D de maneira satisfatória. O 2D, na minha opinião, é lindo. Já quando o 3D aparece, apesar dele não atrapalhar em nada, fica meio datado vendo hoje em dia. Mas como eu disse, nada que atrapalhe, ainda mais para a época do desenho. A segunda coisa que eu gostei foi da história. A inspiração em Júlio Verne, os Slender e o Léguas Submarinas é clara nesse filme da Disney. E segundo a Wikipédia, até algumas animações japonesas tiveram também inspiração para fazer Atlantis, o Reino Perdido, coisa que eu sinceramente desconheço dessas animações. Para mim, o que mais chamou a atenção na história foi justamente escolher Atlântida para fazer um filme. Muitos livros, filmes, jogos que têm o tema de Atlântida, mas nenhuma com tanta ação e veracidade como em Atlantis, o Reino Perdido. O que na minha opinião surpreendeu, até porque estamos falando de um filme da Disney. Branca de Neve, Bambi, Pequena Sereia e tudo mais. E um filme como Atlantis foi uma grata surpresa, porque eu sempre pensei como seria um filme de ação feito pela Disney. E nesse quesito, pelo menos na minha opinião, o filme é muito bom. Outra coisa que eu gostei foi o modo como Atlantis foi representado no filme. Eu sempre me incomodei com a forma que os escritores, romancistas, diretores e até contadores de história falavam sobre civilizações míticas do passado. Sempre falando sobre tecnologia mais avançada que o povo mais civilizado, sociedade mais desenvolvida como um todo. Isso me incomoda, pois parece uma espécie de depreciação da sociedade atual, que mesmo que tenha seus problemas, é o que de fato nós temos a nossa realidade, nossa sociedade é a única coisa em que podemos ter contato com a realidade, pois é nela que nós vivemos, e é através dela que podemos progredir e se tornar uma realidade melhor, transformar o mundo num lugar melhor. E quando é trazida a ideia utópica de uma sociedade perfeita que já existiu há muitos anos atrás, eu fico me sentindo um idiota ouvindo isso.
pois me parece mais uma história para um teor propagandista do que de fato uma sociedade real. E não é bem o que acontece com Atlantis, o Reino Perdido, pois quando Milo e seus companheiros encontram Atlantis, ela não está no seu auge, mas sim na sua decadência. Kida explica que quando a cidade ficou submersa e sumiu do mapa, eles ficaram sem contato com outras civilizações, além de que muita coisa ficou perdida, até mesmo sobre a história do passado deles. E sem o poder do cristal, que até então ninguém sabia onde estava, o povo iria perecer, até porque uma sociedade totalmente isolada, diferente do que a cultura nerd nos mostra, não viveria tão bem por muito tempo. Diferente de Wakanda, por exemplo, que viveu isolada por muitos anos e se desenvolveu e tudo mais, bom, isso na prática não acontece, e em Atlantis isso é mostrado de uma maneira primordial. Atlantis, apesar de ser uma cidade mitológica, ela está em decadência justamente por ter perdido o contato com o mundo. O que me chama mais atenção em Atlantis é a jornada para chegar lá, que poderia ser bem mais ousada. O caminhar até Atlantis é cheio de perigos, porém nenhum tão ameaçador. Talvez o mais perigoso foi o tal do Leviatã lá, aquela lagosta gigante de ferro, que ataca a tripulação quando estão prestes a entrar no caminho de Atlantis. Tirando ele, nenhum outro grande perigo ameaça a jornada. Sim, depois eles são atacados por vagalumes de fogo, etc. Porém, isso logo que acontece, eles acham um caminho para Atlantis e o perigo acaba. O que eu estou querendo dizer é que já que a Disney se arriscou a fazer um filme de ação, colocasse mais ação na trama, afinal de contas é para isso que estamos aqui, né? Não precisa transformar o desenho em um filme de terror nem nada, apenas colocar, quem sabe, mais obstáculos na trama. Um outro exemplo fácil de resolução é quando Milo percebe que os companheiros na verdade são mercenários e estão lá para tirar as riquezas de Atlantis na força. Ele já sabia disso, afinal de contas ele conversou com os amigos antes dos vagalumes de fogo queimarem o acampamento. Eles mesmos já diziam que só estavam atrás das riquezas. O que Milo não sabia é que eles pegariam tudo à força, e ainda sendo o cristal, que é a fonte de energia vital do povo Atlantis. Então essa cena era para ser uma cena bem mais tensa do que foi, mas não, o Milo usa o discurso no jutsu do Naruto e plim, os companheiros voltam do lado pro Milo e pronto, tudo se ajuda, tudo se complementa a partir dali. Outra coisa que eu não gostei é quando Milo e seus companheiros resolvem salvar a Kida, que foi raptada pelo comandante. Eles usam veículos de Atlante. Até aí tudo bem. Até então ninguém sabia como montar nesse veículo, mas aí do nada eles aprendem e pronto. Começam a voar como se voassem com o veículo o tempo todo. Simples assim. O que eu acho que faltou em Atlantis foi mais tempo para que a aventura rolasse. Talvez uns 30 minutos a mais seria melhor para a trama introduzir sua aventura de maneira mais fluida e sem pressa. Pelo menos é a minha opinião. O filme está com nota 54 do público e 49 na crítica do Rotten Tomatoes. A maioria das críticas basicamente elogiaram o visual do desenho, mas falavam que a trama não empolgava. Faltava sal. E acho que é justamente por aí. Atlantis, o Reino Perdido é uma ótima animação em termos técnicos, porém não empolga. Quando você acha que vai ficar bom, a trama simplesmente começa a ficar maçante e conveniente demais. Tudo bem, o filme foi feito para um público menos exigente do cinema, que são as crianças e os adolescentes. Porém, depois de filmes como Mulan, Toy Story, Rei Leão, o novo épico da Disney não foi tão épico assim. Outra coisa que talvez tenha prejudicado Atlantis foi a falta da trilha sonora para o desenho. A Disney é famosa por suas músicas nos desenhos e é a marca registrada da Disney. E no caso de Atlantis, temos uma trilha em apenas alguns momentos esporádicos do desenho, nada demais. Para finalizar, dois problemas cruciais. Atlantis não apresenta bem seus personagens, não dá nem tempo para você gostar ou odiar algum deles, apesar de que dá para odiar o Mo, é aquela topeira humana, isso dá para odiar. Mas o restante não dá para você ter o mínimo de simpatia por eles, só alguns específicos, e mesmo assim não é garantia de que sua simpatia seja real. Além disso, o problema é que no mesmo ano, nada mais nada menos do que Shrek foi lançado também. Um filme totalmente em 3D, coisa que a crítica adorou na época, e ainda sobre conto de fadas. Na verdade, uma versão que brinca e ridiculariza os contos de fadas. E o filme é incrível, né? E podemos dizer que foi a maior pedra no sapato da Disney naquele ano. Conclusão. Atlantis, o Reino Perdido é um filme muito interessante. Vale a pena você dar uma olhada nele. Eu tinha cerca de 8 anos na época e já estava cansado de filmes de romance ou musicais da Disney. E para mim foi uma grata surpresa quando a Disney resolveu lançar Atlantis. Um filme mais puxado para o lado da ação e para a aventura. Anos mais tarde, teve uma continuação, entre aspas, vamos dizer assim, chamado Atlantis, o Retorno de Milo, no qual o filme retrata o fim do mundo através do Ragnarok, que na minha memória é ainda melhor do que o primeiro, mas isso aí é para outros vídeos, eu acho que eu teria que assistir ele novamente para fazer uma resenha para vocês. Apesar de tudo, é uma pena a Disney ter ignorado o filme Atlantis desde então,
não tendo praticamente nenhuma menção nos últimos anos. Os últimos filmes que tivemos, a gente teve menções de filmes antigos, como o caso das Princesas, por exemplo, no Detona Ralph 2. Mas Atlantis, nada. Parece até que a Disney quer fingir que esse filme não existe. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e me falem se vocês lembram desse filme. Já tinham assistido ele em algum lugar? Comentem e não se esqueçam de dar o seu like se você gostou do vídeo. É isso aí. Até a próxima. Valeu.